Precisava empurrar um pouquinho a mesa para frente. Alguém entrou aqui. Bom dia, Hare Krishna. Parece que temos alguém aí, por favor. Me diga se o som e a imagem estão bons. Nossa. Não tem condição. Marcos Hanuman, bom dia. Gente, meu óculos quebrou, tô com uma dificuldade enorme aqui. Vamos tentar nos organizar da melhor forma possível aqui, pra gente fazer esse estudo do Srimad Bhagavatam hoje. Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite da ISKCON Rio de Janeiro, para estar aqui com vocês, na pessoa do nosso querido tio Paravyoma Prabhu. Antes de mais nada, ele pediu que eu dissesse a todos que, por favor, se inscrevam num novo canal do YouTube aí da ISKCON Rio, ISKCON Rio Bhakti Center, ISKCON Rio de Janeiro Bhakti Center. E ele me disse que em breve as lives estarão sendo feitas por esse canal do YouTube. Então, por favor, se inscrevam todos aí que puderem. Depois vou lá também me inscrever. Tá bem? Aqui. Tá marcado. Deixa assim. Vamos lá, gente? Muito bom dia. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari
Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavinda
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya. Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jaya Patita Pavana Srila Prabhupada, Patita Pavana Srila Prabhupada, 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 Prabhupada. Jagadguru Sudhina Grasa Srila Prabhupada Ki Jai. Jaya Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Sata Shri Srimad Surina Grasa Abhay Charanara Vida Bhakti Vedanta Maharaj Prabhupada Ki Jai. Janita Lila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Sata Shri Srimad Surina Grasa Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se corro Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mathura Dhamma Ki Jai. Navadvip Dhamma Ki Jai. Mayapur Dhamma Ki Jai. Jagannath Puri Dhamma Ki Jai. Ayodhya Dhamma Ki Jai. Nova Gokula Dhamma Ki Jai. ISKCON Rio de Janeiro Ki Jai. ISKCON Rio de Janeiro Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Brihat Mridanga Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam Srila Prabhupada Ki Jai. Mais uma vez, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite aí da ISKCON Rio de Janeiro, na pessoa de Paravyoma Prabhu. Vejo algumas pessoas aqui pelas fotinhas, não reconheço a todos, vejo
Paramahansa Prabhu, nosso querido tio também, discípulo de Srila Prabhupada, minhas reverências, Paramahansa Ji. Bom dia a todos vocês. Paravyama Prabhu, vou repetir, me pediu que divulgasse aqui o novo canal da ISKCON Rio de Janeiro no YouTube, é ISKCON Rio Bhakti Center. Todos se inscrevam lá, por favor. Ele disse que em breve as lives serão feitas por lá. É isso. Vamos lá, então, vamos ler hoje Srimad Bhagavatam, canto 3, né, capítulo 2, verso número 28, com o tema: em sua infância o Senhor Krishna era visível apenas para os habitantes de Vrindavana. Meu óculos quebrou, estou sem uma haste, com alguma dificuldade aqui, mas vamos lá, conseguimos. Muito bem, esse capítulo é intitulado Lembrança do Senhor Krishna, uma conversa entre Uddhava, o primo de Krishna, e Vidura. Um belíssimo capítulo em que Uddhava, com suas lembranças, fica meditando em Krishna, nas lembranças que ele tem de Krishna, de toda a jornada de Krishna por esse mundo naquele momento, desde o seu nascimento inclusive, né? Então nós estamos aqui no verso número 28. Pelo estudo sistemático da ISKCON Rio, já estamos um pouco adiantados, né? Só um minutinho, por favor. Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O verso diz assim. Eu vou ler cada palavra do verso para depois lermos o verso juntos. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Bom dia a todos, minhas reverências. Kaumarim Darshayan Cheshtam Prekshaniyam Vraja Okasam Rudan Iva Hasan Mugdha Balasimha Avalokanaha. Kaumarim Darshayam Cheshtam Kaumarim Darshayam Cheshtam Prekshaniyam Vrajaukasam Prekshaniyam Vrajaukasam Rudaniva Hasan Mugdha Rudaniva Hasan Mugdha Balasimha Avalokanaha Balasimha Avalokanaha Kaumarim Darshayam Cheshtam Prekshaniyam Vrajaukasam Rudaniva Hasam Mugdha Balasimha Avalokanaha Kaumarim Darshayam Cheshtam Prekshaniyam Vrajaukasam Rudaniva Hasan Mugdha Balasimha Avalokanaha. Kaumarim, exatamente adequadas à infância, Darshayan, enquanto mostrava, Cheshtam, atividades, Prekshaniyam, dignos de serem vistas, Vrajaokasam, pelos habitantes da terra de Vrindavana, Rudan, chorando, Iva, tal qual, Hasan, rindo, Mugdha, admirando, Balasimha, leãozinho, Avalokanaha, parecendo assim. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Patita Pavana Jagadguru Ki Jai. Tradução.
Ao manifestar suas atividades exatamente adequadas à infância, o Senhor só era visível aos olhos dos residentes de Vrindavana. Às vezes ele chorava e às vezes ria, tal qual uma criança, e agindo assim, dessa maneira, ele parecia um leãozinho. Repetindo, ao manifestar suas atividades exatamente adequadas à infância, o Senhor só era visível aos olhos dos residentes de Vrindavana. Às vezes ele chorava e às vezes ria, tal qual uma criança, e agindo dessa maneira, ele parecia um leãozinho. Significado: se alguém quiser desfrutar dos passatempos infantis do Senhor, então terá que seguir os passos dos residentes de Vraja, tais como Nanda, Upananda e outros habitantes paternais. Pode ser que uma criança insista em ter algo e chore como nada para consegui-lo, perturbando toda a vizinhança, e então, imediatamente após conseguir a coisa desejada, ela ri. Vou fazer um parênteses aqui, essa tradução do Srimad Bhagavatam é uma tradução das primeiras, né, que eu estou lendo aqui, que eu estou utilizando essa edição, e é interessante observarmos que foi utilizada aqui uma expressão que nós não costumamos de fato utilizar em português, né? Pode ser que uma criança insista em ter algo e chore como nada para consegui-lo. No começo do movimento, aqui no Brasil, essa expressão era muito utilizada, muito utilizada. Eu lembro da minha mãe dizer isso, qualquer coisa que ela queria dizer muito, ela dizia como nada. Mas isso é uma expressão que nós brasileiros, no início do movimento, aqui, final da década de 70, início da década de 80, acabamos absorvendo de muitos devotos que vinham de países aí como Argentina, Uruguai, Paraguai, países em que se fala inglês, o castelhano, né, o espanhol, e não é uma expressão muito utilizada, mas, enfim, para quem entende, pode ser que alguém não entenda, né? Chore como nada. É chorar muito. Utilizava-se muito essa expressão, por conta dessa influência dos devotos que vinham de lá. Este chorar e rir é divertido para os pais e membros mais velhos da família, de forma que o Senhor simultaneamente chorava e ria dessa maneira e imergia seus pais devotos no humor do prazer transcendental. Estes incidentes só são desfrutados pelos residentes de Vraja, tais como Nanda Maharaja, e não pelos adoradores impersonalistas do Brahman ou do Paramatma. Às vezes, ao ser atacado na floresta por demônios, Krishna parecia ficar espantado, mas ele olhava para eles como o filhote de um leão e os matava. Seus companheiros infantis também ficavam espantados, e quando voltavam à casa, eles narravam a história para seus pais, e todos apreciavam as qualidades de seu Krishna. A criança Krishna não pertencia apenas a seus pais, Nanda e Yashoda. Ele era o filho de todos os habitantes idosos de Vrindavana e o amigo de todos os meninos e meninas contemporâneos. Todos amavam Krishna. Ele era a vida e alma de todos, incluindo os animais, as vacas e os bezerros. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kaumarim darshayam shishtam, prikshaniyam vrajaukasam, Rudanivahasan mugdha balasimhavalokanaha. Ao manifestar suas atividades exatamente adequadas à infância, o Senhor era visível aos olhos dos residentes. O Senhor só era visível aos olhos dos residentes de Vrindavana. Às vezes ele chorava e às vezes ria, tal qual uma criança, e agindo dessa maneira, ele parecia um leãozinho. Muito bem. Bom dia a todos. Não sei se alguém entrou aí depois. Então, mais uma vez, minhas reverências e bom dia a todos que estão conosco aqui. Nós estamos estudando nesse ponto do Srimad Bhagavatam as memórias de um associado íntimo de Krishna, de seu primo, Uddhava, que está descrevendo essas suas memórias para Vidura. É uma conversa de altíssimo nível, talvez inimaginável para nós aqui, né, habitantes da Era de Kali. Talvez nós não consigamos entender o aspecto profundo desses sentimentos e dessas memórias. Mas o fato é que devemos nos inspirar, né? Todos temos algum tipo de memória, todos temos algum tipo de experiência com a consciência de Krishna, com memórias de algum tipo de experiência transcendental em relação à consciência de Krishna. Um kirtan, um momento mágico de algo que foi ouvido em uma aula ou numa conversa com algum devoto, ou a contemplação das deidades em algum momento especial, específico. Todos temos algum tipo de experiência, porque se não tivéssemos algum tipo de memória de um tipo de experiência assim, não estaríamos aqui. A consciência de Krishna, ela é vivida e ela é aprofundada e ela é praticada sequencialmente, porque em algum momento nós temos alguma experiência que nos traz essa memória. Senão nós teríamos ido embora. Quem não tem algum tipo de memória assim, acaba indo embora. Quem não tem algum tipo de experiência em relação com alguma coisa, alguma característica de Krishna, porque tudo isso é característica de Krishna, acaba em algum momento batendo em retirada, não tem como. A consciência de Krishna não é teórica, a consciência de Krishna não é esotérica. A consciência de Krishna não é apenas mística. Ela é mística, obviamente, claramente, naturalmente. Mas a consciência de Krishna não é apenas mística. A consciência de Krishna é prática e ela é feita de experiência. Ela é uma ciência e ela é feita de experiência. Então imaginemos qual tipo de experiência Uddhava, o primo de Krishna, pessoal, alguém que desde sua infância, em versos anteriores, desse mesmo capítulo, foi lido aqui em algum momento que Uddhava, a mãe de Uddhava chamava ele para vir tomar uma praçada, para vir comer, e ele não ia porque ele estava absorto em brincar com os bonequinhos que tinham formas de Krishna. E Srila Prabhupada explica que isso não é uma brincadeira comum. Srila Prabhupada explica que isso é arati, isso é puja, isso é um relacionamento artya vigraha com Krishna, com a própria forma de Krishna, porque sabemos, né, do conceito absoluto de Krishna, que não tem diferença de suas manifestações, quaisquer que sejam elas. Então, a consciência de Krishna tem essa característica da experiência. Ela é experienciável. Ela não é apenas teórica, falada, dita. Se não temos algum tipo de gosto de ruchi na consciência de Krishna, em relação com Krishna, com a sua forma, com o seu santo nome, com os seus devotos, com a prasada, algum tipo de manifestação das características de Krishna, das suas manifestações absolutas, nos toca, porque senão nós não continuamos, nós não prosseguimos. Então, se algum tipo de experiência nesse sentido nos traz uma memória afetiva tão profunda e tão elevada que nos prende e nos conduz à continuidade em consciência de Krishna, imagina Uddhava. No começo da sua fala, Uddhava tinha dificuldades, ele estava em êxtase transcendental, ele tinha dificuldade em falar, ele tinha dificuldade em lembrar.
o tamanho do seu sentimento em êxtase apenas pela memória de suas experiências com Krishna. E essas experiências e essas memórias vêm, assim como aconteceu quando Krishna partiu de Vrindavana, ainda mais um sentimento de separação, né? Nós sabemos disso, estudando a Lila de Krishna, os passatempos de Krishna, sabemos que essas experiências e essas memórias sentimentais vêm ainda com mais força, com mais profundidade em todos os amigos, parentes, em todos os associados de Krishna no sentimento de separação. E Uddhava nesse momento está descrevendo os seus sentimentos e as suas memórias para Vidura em sentimento de separação, porque Krishna já tinha partido desse mundo, né? Muito bem. Então, quando nesse momento exato, Uddhava já falou, já teve várias lembranças, várias memórias aqui. Eu disse tudo isso para que nos inspiremos, para que consigamos entender que nós também podemos nos inspirar nesse tipo de sentimento, de memória, ou nesse tipo de memória causada por algum tipo de sentimento, de experiência com Krishna, ou com suas características, né, com as suas manifestações. Então, nesse momento, Uddhava está falando de Kaumara, do momento infantil de Krishna. Então é um verso muito interessante porque descreve exatamente o que acontece com uma criança, né? Ao manifestar suas atividades exatamente adequadas à infância, ainda não chegou na juventude de Krishna, né? Yauvanam. Está falando sobre a infância, Ao manifestar suas atividades exatamente adequadas à infância, o Senhor só era visível aos olhos dos residentes de Vrindavana. Então aqui já tem o tema elencado para hoje pela ISKCON Rio. Aqui nós já temos algo muito profundo de se analisar e de se pensar e de se compreender. Por que Krishna, na sua infância, porque Krishna como uma pequena criança era visível apenas aos olhos dos habitantes de Vrindavana? Porque ele não era visível por outras pessoas, em outros contextos. Bem, primeiro que Krishna impõe sua Yogamaya, sua energia interna, que traz esse tipo de observação ou capacidade de observação, de visão apenas para determinados indivíduos, assim como através da sua energia externa, Mahamaya, nós estamos aqui completamente iludidos e enxergando algo que não é, que não existe. Enfim, então Krishna utiliza sua potência interna, Yogamaya, mas ele também o faz de acordo com o seu próprio desejo. Né? Ele também o faz de acordo com a sua própria intenção. Quando Krishna já lá adulto, já havia se tornado rei de Dwaraka, quando Krishna já estava em outra fase dos seus passatempos, das suas lilas, quando ele estava na batalha de Kurukshetra, ele manifestou também a sua forma universal, por exemplo, e embora tivessem presentes milhões de pessoas no campo de batalha de Kurukshetra, milhões, pouquíssimas pessoas tiveram acesso à forma universal de Krishna, porque só vê Krishna daquela maneira que Krishna quer se apresentar, quem Krishna quer que o veja. Isso é pelo desejo de Krishna, não é pelo nosso desejo, não é pelo desejo de quem está ali. Né? E o desejo de Krishna, de que aquelas pessoas o vejam daquela maneira, também nasce, também é consequência, também é correspondência do desejo de quem quer vê-lo de verdade e de merecimento. Então, dessa maneira, Krishna permite ser visto daquela maneira. Na batalha de Kurukshetra, ele permitiu, quando ele, no início ali, antes um pouquinho da batalha de Kurukshetra, quando ele se apresentou na forma universal pelo desejo de Arjuna, ele permitiu apenas que Arjuna, Bhishma Deva, sabemos, né, que isso também Bhishma Deva pôde vê-lo dessa forma, e Sanjaya, que descrevia tudo o que acontecia no campo de batalha de Kurukshetra para Dhritarashtra, que era cego, que estava lá no palácio. Mas poucas pessoas, não sei exatamente se mais algumas, pouquíssimas pessoas puderam ver Krishna daquela forma, sei dessas três personalidades, mas o fato é que pouquíssimas pessoas dentre
milhões de pessoas ali presentes, milhões. Batalha de Kurukshetra com as suas Akshaurinis, com seus exércitos de ambos os lados, 7 para o lado dos Pandavas e 11 para o lado dos Kurus, que tinham essa vantagem numérica imensa. Mas cada Akshaurini, Prabhupada descreve no Srimad Bhagavatam, cada Akshaurini era formada por centenas de milhares de soldados, infantaria, elefantes, quadrigários, etc. Eram muitas pessoas, muitas pessoas. E aí Krishna manifestou a sua forma universal. Apenas essas pouquíssimas personalidades puderam ver Krishna na forma universal, em sua forma universal daquela maneira, embora tantas milhões de pessoas estivessem ali presentes, pelo desejo de Krishna. E o desejo de Krishna é uma correspondência do desejo sincero e de uma ação que demonstre a honestidade e o merecimento desse desejo de alguém como Arjuna, por exemplo. Krishna fala isso no Gita, né? Ele descreve essa capacidade de ver apenas para aqueles que merecem, que têm esse merecimento. Então, em Vrindavana, na sua fase infantil, nós também temos essa mesma característica. Krishna só é visto pelos habitantes de Vrindavana porque ele só quer ser visto pelos habitantes de Vrindavana. Ele não quer ser visto por mais ninguém naquela forma infantil. É ali que ele está, é em Gokula, em Vrindavana, é executando seus passatempos infantis, em Vrindavana, naquele local, naquele momento, e ele só quer ser visto por aqueles habitantes de Vrindavana ali presentes naquele momento, nessa forma. Só. É isso que ele quer. E por que ele quer? Porque ele é autoritário, porque ele tem essa... porque Krishna, de alguma maneira, é parcial, ele permite ser visto naquela forma por alguns, não permite ser por outros, porque ele tem algum tipo de preferência? Não. Porque aqueles indivíduos, aquelas almas elevadas, habitantes de Vrindavana ali, naquele momento, manifestados, presentes, tinham esse desejo em primeiro lugar e depois tinham esse merecimento. Prabhupada, em seu significado, que já já nós vamos dar uma repassada para fazermos alguns comentários, Prabhupada explica, ele fala exatamente isso. Se alguém quiser desfrutar dos passatempos infantis do Senhor, então aqui nós vemos o desejo ao qual eu estou me referindo, né? O desejo de participar dos passatempos infantis de Krishna, há que se ter esse desejo. Assim como em outros momentos da Lila de Krishna, outras personalidades tinham um desejo de participar de uma outra forma dos passatempos de Krishna. Então, se alguém quiser desfrutar dos passatempos infantis do Senhor, porque o verso de hoje fala, né, da fase infantil dos passatempos de Krishna, então terá que seguir os passos dos residentes de Vraja, tais como Nanda, Upananda e outros habitantes paternais. Nós sabemos que Nanda Maharaj e Nanda Maharaj e Yashoda, Mãe Yashoda, são personalidades que aparecem como pais de Krishna em outros momentos, em outras encarnações de Krishna. E eles executaram severas penitências com esse desejo. Eles desejaram profundamente se relacionar com Krishna, ver Krishna na sua forma infantil, se relacionar com Krishna através dessa raça paternal, né, como pai e mãe de Krishna. Então Krishna concedeu essa possibilidade aos seus pais. Por isso Prabhupada diz aqui, se alguém quiser desfrutar dos passatempos infantis do Senhor, então terá que seguir os passos dos residentes de Vraja, tais como Nanda e Upananda e outros habitantes paternais. Então, esse iniciozinho aqui do significado, Prabhupada está dizendo exatamente o que eu comentava há pouco, para que se tenha visão, para que se tenha a oportunidade de ser visto por Krishna. Ver Krishna é uma oportunidade que, na verdade, Krishna dá de ser visto. Entenderam? Muitas pessoas, alguns arrogantes, materialistas, soberbos, alguns devotos não gostam dessa expressão, materialistas. Mas materialistas são indivíduos que estão presos, que estão apegados apenas aos aspectos materiais da vida. Isso é um materialista, que só se importa com a matéria, não se importa com algo além da matéria, espiritualidade, algum entendimento que vai além do aspecto material de nossas vidas.
ou seja, um materialista. Então, um materialista, às vezes ele fala, se Deus existe, por que eu não vejo Deus? Primeiro que não precisamos nem abordar o aspecto falho dos sentidos, como a visão de todos os nossos... Aqui, eu estou com óculos quebrados e se eu não colocar esse óculos eu não enxergo a tela para estar aqui com vocês. Então preciso desse aparelho, desse aparato para melhorar a minha visão. Essa é uma das características dos sentidos falhos da entidade viva corporificada. Então não vamos nem falar sobre isso especificamente, mas vamos falar do aspecto do desejo e do merecimento. Uma até quer ver Deus, só que Krishna não quer ser visto por ele. Srila Bhaktisiddhanta diz ele: é melhor você querer ser visto por Deus do que querer ver Deus. Então, na verdade, os habitantes de Vrindavana, Krishna queria ser visto por eles nessa forma infantil, no seu aspecto infantil, na sua fase infantil. Então, devemos querer ser vistos por Krishna. De alguma maneira, como queremos ser vistos por Krishna? Queremos ser vistos por Krishna de que maneira, em que aspecto, em qual tipo de relacionamento? E aí precisamos buscar agir de maneira adequada para que possamos merecer. Primeiro, laulyam, o desejo tem que ser profundo, o desejo tem que ser extremamente verdadeiro, honesto, não pode ser um desejo de fala, não pode ser um desejo que sai aqui da garganta, da boca para fora, tem que ser um desejo interno, de coração. Porque Krishna, como Paramatma, sabe. Krishna, como ser onisciente, ele também falou isso para Arjuna no Gita. Ele falou: você tem noção dessa sua vida aqui agora, eu tenho noção de tudo, de todas as suas vidas. A famosa entidade viva, onisciente, suprema, máxima, que tem consciência de todas as outras entidades vivas, né? Prabhupada explica isso no Gita, quando ele fala sobre, quando Krishna está falando de Kshetragya, o conhecedor do campo. Então existem dois conhecedores do campo, né? Kshetragya. Um deles é a entidade viva, a Diva, que está ali tendo conhecimento desse campo aqui micro, do seu próprio universo de consciência, que é o seu próprio corpo, a sua própria manifestação em algum tipo de corpo, corporificação ou identidade pessoal. Mas Krishna é o Kshetragya supremo, né? Param, Prabhupada explica, supremo, que tem conhecimento de todas as entidades vivas. Então Krishna sabe do nosso desejo mais profundo, que talvez nem nós mesmos saibamos. Podemos, por algum tipo de entendimento de ego que é falso, que é baseado numa identificação corpórea que não é a real identidade da entidade viva, a identidade constitucional, original. Então talvez nós pensemos que o nosso desejo seja algum tipo de desejo em relação com Krishna mesmo, ao relacionamento com Krishna. Mas se intimamente algum desejo mais profundo, mais original, que nós não tenhamos, nem nós mesmos tenhamos ainda acesso a esse desejo, Krishna sabe. E aí é esse desejo que Krishna vai conceder. É esse desejo, não é outro desejo, não é um desejo superficial, um desejo aparente, um desejo faz de conta. É esse desejo verdadeiro, mais profundo. Então, a partir do momento que desejamos ver Krishna, em que desejamos ser vistos por Krishna em algum tipo de relacionamento, então Krishna permite. E Krishna permite isso com muito amor, porque Krishna se relaciona amorosamente com as entidades vivas. Apenas como um benfeitor, apenas como um bem-querente máximo, supremo, eterno. Bem, então Prabhupada está dizendo que se alguém quer ter essa relação com Krishna e essa capacidade de visualização de Krishna em seus passatempos infantis, precisa seguir os passos, precisa seguir, eles usam exatamente essa expressão, seguir os passos dos residentes de Vraja. E ele dá o exemplo de Nanda e Upananda. Prabhupada continua dizendo, pode ser que uma criança... Agora Prabhupada vai descrever as características de uma criança. Quem aqui é pai, ou mesmo quem não é pai, mas tem um sobrinho, tem um primo pequeno, quem acompanha uma criança nascendo numa família, sabe que quando uma criança nasce, uma criança não nasce apenas para seu pai e para sua mãe. A criança se torna o objeto de amor
se torna objeto de desfrute amoroso, sentimental, de toda uma família. Então, os mais velhos, os avós, os tios, os primos mais velhos, às vezes irmãos mais velhos, todos passam a se relacionar com aquela criança dentro de um contexto próprio, característico, né? Que são os mais velhos curtindo, amando aquela criança novinha, aquela criança, que balbucia, que fala palavras invertidas, trocadas, como descrito aqui no verso e explicado por Srila Prabhupada, especificamente uma criança que ri, chora, que chora de manhã, faz uma manhãzinha para conseguir alguma coisa, aí quando consegue dá uma risadinha marota. Então não são só pai e mãe que desfrutam dessa relação, tem todo um contexto maior, né? Todo um contexto maior. E no caso de Krishna, imagina só, se aqui nós temos essa experiência com uma criança que nasce numa família e ela nasce para a família, ela nasce para todo um contexto social muito maior. Às vezes até pessoas que não são parentes, né? Convivendo muito com Nova Gokula, um exemplo sobre isso, né? Convivendo muito com Nova Gokula, a gente percebe isso. Nova Gokula é uma vila. Como era Gokula, nós temos Nova Gokula. Então Nova Gokula é uma vila. E nós temos algumas famílias. E aí quando nasce uma criança, toda Nova Gokula, todos os habitantes, residentes, pessoas mesmo que não são residentes, como é o nosso caso, que nós vivemos na cidade, em Pindamonhangaba, mas estamos sempre em Nova Gokula, nos relacionando, participando, etc. Então, nós começamos a acompanhar o crescimento daquela criança e todos se relacionam com aquela criança. Então, de repente, por exemplo, nós temos lá um projeto de café da manhã comunitário todos os domingos em Nova Gokula, e aí algumas famílias vêm e trazem as suas crianças, obviamente. Nós temos o pequeno Xian, filho do casal Eduardo e Adigopi. Nós temos a Aradhya, que é filha da Nityananda, netinha do Sheshalila. E aí é incrível como a criança chega e todos se envolvem. Então todos brincam, todos sorriem, aí a criança dá um risinho, todo mundo se encanta, faz um chorinho, todo mundo se preocupa, o que ele tem, o que ela tem, vamos lá. E todo mundo fica muito feliz com os primeiros passinhos, todo mundo fica feliz com as características da criança, fica todo mundo encantado. Então, se nós temos essa experiência, e todo mundo, eu digo todos ali daquele universo social, familiar, se nós temos essa experiência com as crianças aqui na nossa vida, em nossas experiências sociais, familiares, imagina Krishna. Imagina como Krishna encantava como criança, imagina como Krishna encantava sendo apenas uma criança na sua fase infantil da vida, todos os habitantes de Vrindavana. Prabhupada explica aqui no significado que nós lemos hoje, até os animais. Não só os seres humanos que se relacionavam com Krishna, os animais inclusive. Então, podemos ter uma dimensão do encantamento de Krishna em relação aos seus associados íntimos, aos seus parentes, aos seus amigos, né? Nessa fase infantil. E voltando ao tema de hoje, ele só era visível dessa maneira aos habitantes de Vrindavana, porque era o seu desejo dos habitantes de Vrindavana mais profundo, o seu merecimento em ter aquele darshan com Krishna, aquele relacionamento com Krishna, e aí Krishna quer ser visto como uma criança por eles. Então não é que Krishna permite ser, não, Krishna quer aquele relacionamento, é o que Krishna deseja, e por isso ele acontece. Então Prabhupada vai explicando, né? Talvez uma criança insista em ter algo e chore como nada, chore muito para consegui-lo, perturbando toda a vizinhança. Então imediatamente após conseguir a coisa desejada, ela ri. Este chorar e rir é divertido para os pais e membros mais velhos da família. Normalmente as crianças ou os indivíduos de mesma idade daquela criança não desfrutam dessa maneira, desse chorar e rir. Ficam até um pouco chateados, né? Essa criança não para de chorar, de repente chora, de repente ri. Mas é uma característica dos membros mais velhos da família curtirem, desfrutarem mesmo desse chorar e rir, né? Da criança, que muitas vezes é proposital.
A criança faz aquilo de propósito porque está aprendendo a conquistar os membros mais velhos da família com esse chorar e rir. Eu sei que se eu chorar, a criança aprende que se chorar vai ter atenção. Aí ri de desfrute, né? Ri de prazer, porque conseguiu o que queria, como o Prabhupada descreve aqui. Prabhupada continua. Esse chorar e rir é divertido para os pais e membros mais velhos da família, de forma que o Senhor simultaneamente chorava e ria dessa maneira, e energia seus pais devotos no humor do prazer transcendental. Estes incidentes só são desfrutados pelos residentes de Vraja, tais como Nanda Maharaj, e não pelos adoradores e personalistas do Brahman ou do Paramatma. Então, o Prabhupada está trazendo um assunto filosófico importantíssimo e profundo agora, que é a capacidade de se relacionar com Krishna por merecimento. No Gita, logo depois que Krishna mostra a sua forma universal para Arjuna, logo depois que ele faz isso, Arjuna, apavorado, assustado, em seguida pede que Krishna de novo mostre a forma de 4 braços, né, de Vishnu. E Krishna mostra a sua forma de 4 braços. Porém, imediatamente, Krishna mostra de novo a sua forma de 2 braços, que é a forma com a qual, na verdade, Arjuna se relaciona. É a forma com a qual, na verdade, Arjuna está acostumado a se relacionar. A forma de Krishna de 2 braços, a forma humana, comum, entre parênteses, né? Como se fosse um ser humano comum. E aí, quando Krishna, Arjuna diz assim, verso número 51 do capítulo 11, a forma universal de Krishna. Arjuna diz assim, ao ver Krishna em sua forma original, Arjuna então disse, ó Janardana, agora que vejo esta forma aparentemente humana e que possui tamanha beleza, minha mente está tranquila e reassumi minha natureza original. Arjuna ficou muito assustado ao ver a forma universal de Krishna, porque, só um parênteses, quando Krishna mostra a sua forma universal, ele não mostra só coisas belas, ele mostra também coisas apavorantes, aspectos apavorantes desse mundo, porque no mundo espiritual não há nada apavorante. Então, quando Krishna mostra esses aspectos apavorantes, Arjuna se apavora naturalmente, porque não tinha tido acesso a essa manifestação de Krishna como origem de tudo, inclusive dos aspectos apavorantes desse mundo. E aí Krishna responde, a Suprema Personalidade de Deus disse, meu querido Arjuna, esta minha forma que agora vês é muito difícil de contemplar. Até mesmo semideuses sempre buscam a oportunidade de ver esta forma que é tão querida, a forma de 2 braços de Krishna. Krishna fala no próximo verso, ele diz assim, a forma que vês com teus olhos transcendentais não pode ser compreendida através do simples estudo dos Vedas, nem por submeter-se a sérias penitências, nem por fazer caridade, nem por prestar adoração. Não é por estes meios que se pode ver-me como sou. E aí Krishna conclui, meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível compreender-me como sou, tal qual me apresento diante de ti, e assim poder me ver diretamente. Só desse modo podes ingressar nos mistérios da compreensão acerca de mim. A mesma coisa que Prabhupada está dizendo aqui no significado do Srimad Bhagavatam, do verso que estamos estudando hoje. Né? Ele diz que esses incidentes só são desfrutados pelos residentes de Vraja, tais como Nanda Maharaj, e não pelos adoradores impersonalistas do Brahman ou do Paramatma. Transcendentalistas. Quando Prabhupada fala de pessoas que compreenderam Paramatma, é um yogi transcendentalista que compreende Deus já como pessoa, já compreende uma característica pessoal de Krishna, Krishna localizado no coração de cada entidade viva. E ainda assim, quem realiza Paramatma não tem acesso a ver Krishna na sua forma original, na sua forma humana, nessa forma que Arjuna tinha acesso, com a qual ele estava acostumado, e como Krishna diz ali, que é uma forma muito querida. O que dirá a forma infantil de Krishna? Nem mesmo Arjuna, os seus irmãos, os Pandavas, nem mesmo
essas personalidades que são associados eternos de Krishna tiveram acesso a essa fase infantil de Krishna, tão encantadora, tão arrebatadora, né? Em que Krishna chora, faz manha, ri, faz gracinha, começando a falar, começando a engatinhar. Nem essas personalidades, como o próprio Arjuna, teve acesso. Não é o momento em que Krishna se relaciona com Arjuna, com os Pandavas, etc. Não, isso é depois, quando Krishna já está adulto. Então, é de uma experiência elevada a tal ponto que não adianta por penitência, por adoração, por estudo dos Vedas, por transcendentalismo, por práticas de penitências e yoga profundas, muito duras de se executar, que sempre o Krishna diz isso, né, nesses versos do capítulo 11 do Gita, porque podemos apenas, a única possibilidade de chegarmos lá é através de serviço devocional, como Prabhupada, como Krishna diz ali, indiviso, que não tem condicionantes. É um serviço devocional pura e simplesmente executado por amor, Bhakti Yoga. Então esse é o resumo. O tema de hoje é que Krishna só é visível nessa fase infantil dos seus passatempos, da sua lila pelos habitantes de Vrindavana, porque era o merecimento. Em primeiro lugar, era o desejo profundo deles, e de alguma maneira, através de serviço devocional, através de muito amor, de uma relação amorosa, única e exclusivamente amorosa e profundamente rendida a Krishna, eles tiveram aquela oportunidade, tiveram aquele merecimento, e aí Krishna quer ser visto por aqueles associados, por aquelas personalidades dessa maneira. Então aí tudo acontece. Assim como aconteceu também com Arjuna no início da batalha de Kurukshetra, no Gita. E para concluir, eu gostaria de dizer que Golokera Premadana Harinam Sankirtana, nós estamos tendo uma oportunidade de conhecer, de ter contato, de ter acesso a uma lila de Krishna, que Golokera Premadana, que vem diretamente de Goloka Vrindavana. Não é nem essa manifestação de Krishna estudada no Srimad Bhagavatam hoje, que é a oitava encarnação de Krishna, de Vishnu, nesse mundo, que é Krishna e Balarama representando suas formas originais em Goloka Vrindavana. Harinam Sankirtana, o movimento de Sankirtan que vem através do Senhor Chaitanya, Golokera Premadana, vem diretamente de Goloka Vrindavana, e nós estamos tendo acesso a isso. Né? O Senhor Chaitanya, sabemos, como o Prabhupada explica, que o Senhor Chaitanya vem só a cada 7 Kali Yugas, giros de Yuga, das 4 Yugas inteiros. Aí, depois de 7 giros desse é que vem o Senhor Chaitanya. Não é uma dos avataras de Krishna manifestados através das expansões de Vishnu. É um processo em que cantamos os santos nomes de Krishna e temos contato imediato com Krishna através de Bhakti, através de relacionamento amoroso. Não é através de adoração, não é através de penitência, não é através de yoga mística transcendental, que é o processo de outras eras, processos dificílimos de se executarem. Precisamos dar valor a isso, precisamos praticar a consciência de Krishna de fato, embora Vaidhi Bhakti, que é esse caminho de regras e regulações, ou Sadhana Bhakti, deve ser executado assim para que cheguemos a Raganuga Bhakti, a Bhava, a Krishna Prema, tudo isso, que sem esse caminho, sem esses primeiros passos, nós não chegamos. E Srila Prabhupada, como nosso Patita Pavana, como Jagadguru, Guru Universal, o Guru da Era de Kali, o Acharya da Era de Kali, trouxe tudo isso como um Senapati, o general maior do Senhor Chaitanya, que é Mahavadanyaya Avatara, que é o avatara mais misericordioso de Krishna, trouxe tudo isso. Então estamos conectados, estamos participando de uma lila de Krishna, a mais profunda lila de Krishna, que é a lila do Senhor Chaitanya. Então tenhamos essa consciência, que possamos dar valor a isso e participar da lila de Krishna através da misericórdia sem causa, né? Guru Krishna Kripa de Srila Prabhupada, e possamos ter esse relacionamento com Krishna como os habitantes de Vraja tinham com Krishna criança, Krishna bebê, Krishna crescendo como uma pequena criança. Podemos mesmo ter essa experiência, mesmo, de verdade, de forma prática, através da ciência da consciência de Krishna, da prática científica da consciência de Krishna.
Muito obrigado a todos. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma... A ISKCON Rio está aqui nos lembrando. Bom, primeiro, reverências, Mahasankar Shanadas, Hare Krishna, Marcos Hanuman já tinha, Jorge Santos, o Varista, reverências Varista. A ISKCON Rio tinha aqui postado o verso de hoje e depois lembrou aqui reverências a ISKCON Rio, Jai Shila Prabhupada, e depois também postou aqui esse novo canal do YouTube, né, da ISKCON Rio Bhakti Center. Possamos ir todos lá e nos inscrever. Jorge Santos agradecendo aqui nosso serviço e pergunta, Marcelo pergunta, como podemos avançar na prática do serviço devocional? Marcelo, praticando o serviço devocional. Podemos avançar na prática do serviço devocional, praticando o serviço devocional. E como o Prahlada Maharaj explica, Srila Prabhupada trouxe essa prática, que é Shravana Kirtana Vishnu Smarana Pada Sevana Archana Vandanandasya Sakya Atma Nivedana. Shravana Kirtana, começar a ouvir e cantar santos nomes de Krishna, ouvir e cantar sobre as glórias de Krishna. O que estamos fazendo aqui também é Shravana Kirtana, porque Kirtana não é apenas os santos nomes de Krishna, mas é toda a glória de Krishna, é tudo que fala sobre Krishna. Isso também é Kirtana. Então Shravana Kirtana, ouvir e cantar, são os primeiros passos no serviço devocional, né, nos 9 processos de serviço devocional. Depois Smarana, naturalmente iremos lembrar, iremos prosseguir, mas não tem como avançar na prática do serviço devocional se não for pela própria prática do serviço devocional. Né? Precisamos viver nossas vidas de forma prática em serviço devocional. Não podemos apenas, às vezes, ir a um local, a um templo, a um centro de yoga, a um local onde está tendo um Namahata, fazer um seva. Se nós fazemos isso, isso é um vislumbre do serviço devocional. Precisamos viver o serviço devocional nas nossas vidas rotineiras, cotidianas. E aí, através da prática, há essa evolução, esse avanço prático também. Bem, depois, Marcos Hanuman, obrigado. Jai Shila Prabhupada. Eu achava que tinha visto uma outra pergunta aqui. Jorge Santos, isso, Nastyeva, só uma maneira, exatamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não estou encontrando mais nenhuma. Bom, muito bem, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, obrigado pela associação de todos vocês. Todas as glórias sejam a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada